A pergunta que eu vou fazer para você, Matheus, ela tem a ver com o que o Anderson falou e o que você está falando também, tá? A gente fala muito de profetas do fracasso, é um termo que eu utilizo bastante. São aquelas pessoas que nunca conseguiram nada na vida. Você deu uma arrastada no copo aqui. E Lucas já olhou para ele, Foi pô, mal, Anderson, Lucas, foi mal, me Lucas. ajuda. Eu esqueci, Lucas. Mas, voltando a falar aqui do tema, são pessoas que nunca conseguiram nada na vida, às vezes nem tentaram, não chegaram lá, não conseguem chegar porque não querem tentar, não querem ter foco, porque é uma renúncia para você chegar Com no seu objetivo, certeza. tem que ter uma renúncia, né, de dedicação. E às vezes esses profetas do fracasso, ele afeta todo mundo, em todas as áreas e qualquer pessoa, né? Às vezes o profeta do fracasso está em casa, está do teu lado, é um amigo, às vezes é um familiar, né? Às vezes é um colega que não quer ver teu sucesso, né? E às vezes é o familiar que até para te proteger ele fica dizendo que não vai dar certo. Mas a questão do ambiente em si, né? A gente é a média das 5 pessoas que a gente mais convive. E o que eu quero te perguntar é o seguinte: o ambiente em si, né? Você acha, na sua opinião, que ele vai influenciar? Segunda, essa é a primeira. A Show. segunda é, os seus profetas de fracasso é onde entra. Quem eram? Não precisa nominar, mas quem eram? Eram pessoas do ramo ou pessoas que não conheciam nada do conteúdo? E se era e as pessoas do ramo, o que elas diziam pra você? Vamos lá. É importante essa discussão, mas quando a gente fala em profeta do fracasso, eu me lembro bem de pessoas do ramo que chegavam muito e batiam na mesma tecla de sempre, como até adiantei posteriormente. Mateus, tu acha que vai dar certo? Essa questão de enfermagem é mais voltado para o público feminino. Tem muita mulher na enfermagem. Quando não é isso, a gente não tem estrutura, não tem isso, não tem aquilo. Ganha, é um exemplo só, R$ 1.000 por mês. A todo momento tentava colocar para baixo, porque a experiência daquela pessoa era aquela, né? E basicamente eu não poderia medir pela experiência dela. Eu não podia de forma alguma colocar que aquela experiência, que aquilo que ela colocou para a vida dela, que aquilo que ela teve de resultado até agora, de fato, talvez fosse a profissão. Será que ela, ao terminar o curso, ela sentou a bundinha na cadeira e não quis mais fazer nada? Será que ela parou ali no tempo e só quer trabalhar e acha que tudo que ela aprendeu na faculdade já era o suficiente? Ou na escola, né? Já era o suficiente? Então, assim, a experiência vai de cada um tem sua própria maratona, e a vivência que a gente traz é importante, visto que quando eu vivo aquilo, eu posso de fato contactar se é a profissão, sou eu, o dono da história, dono do destino, dono do futuro. Eu costumo dizer, com toda a convicção, a enfermagem é uma profissão muito boa, muito rica, e o limite é o céu. Tanto para você profissionalmente em relação à grana, que muita gente pergunta isso, né? Ah, Matheus, mas ganha bem? A gente vai falar mais à frente, né? Sim. Dessas questões. Então, quem faz sua história é você, querido. Agora, para de ficar sentado na cadeira dizendo que não consegue, que não vai a lugar nenhum, porque X pessoa fez e não deu certo. Ali é a experiência dela. Seu destino é você que está traçando. Ah, Matheus, mas tô olhando pra tua cara aí, no mínimo tu era filho de pai rico. Quem me conhece sabe a história da minha família. Quem me conhece sabe, nunca faltou nada dentro de casa, nunca. Mas, contudo, todavia, é importante que você resolva que cada um tem sua história. E a minha história, no meu particular, só eu e minha família sabe. Então a sua luta não deve ser desestimulada por conta da experiência de ninguém, nem muito menos pelos resultados de ninguém, não. Seu resultado quem vai criar é você. Agora corra atrás. E como é que tu se sentia nesse momento em que chegava uma pessoa, tu com um sonho ali, nossa, é isso que eu quero, pô, esse negócio tá voltando aqui, voltou na minha vida, eu quero fazer por conta disso, eu quero fazer isso. E chega uma pessoa e diz, cara, isso aí não vai dar certo, cara, isso aí não é pra você. Meu irmão, tem certeza, isso é coisa de mulher, isso não vai te dar dinheiro. Como é que tu se sentia? O teu eu por dentro naquela O época? mundo desaba, sabe por quê? Eu entrei na faculdade e já comecei a namorar com minha esposa, né? Então, assim, a gente se conheceu na faculdade. Em primeiro momento eu já tinha muito aquela relação, a gente conversava muito e tal.
E nesse sentido, quando as pessoas da área vinham e diziam que era algo sem futuro, o mundo caía, visto que quando você pensa em fazer uma faculdade, você está de fato crescendo profissionalmente ao tempo que você pensa no quanto você vai ter de lucro ali futuramente, né? Sim. Vou poder ter uma casa, um carro, o melhor de tudo, devolver aos meus pais o que eles conseguiram fazer por mim até agora, né? Sim. Então a gente olha muito essa questão. E quando alguém chegava para bater de frente antes dizendo isso, acho que era noite sem dormir. A vontade de dizer, agora não vou fazer mais não. Só que eu sempre coloquei na minha cabeça aquela coisa, só paro algo quando de fato concluir. Se entrei, eu vou até a conclusão. Não paro não. Isso é bom ouvir, Matheus, porque até tomando a frente aqui do meu amigo Anderson, é que isso passa na cabeça de todo mundo, passa na cabeça do jovem que está em casa vendo agora, da pessoa que está iniciando a faculdade, está iniciando um novo projeto, né? É que você é aquela crise de existência, né? Caramba, ninguém tá me apoiando, a galera, tudo que eu tô fazendo, a galera tá dizendo que não vai dar certo, não vai acontecer, né? Então, ver um profissional de resultado como você falando isso, né? Mostra que todo mundo passa por isso. Os últimos entrevistados disseram a mesma coisa. Todo mundo passou por essa fase de dizer assim, cara, vou parar, não vai dar pra mim. Mas manteve o foco, né? Rebobinou tudo e disse, não, peraí, não é assim não. Eu não vou parar não, vou seguir em frente. Deixa eu te falar uma coisa que é muito importante. Aos 18, eu fui pro exército. Aos 18 fui pro exército, passei um tempo no exército e reprovei muita disciplina, porque eu já entrei na faculdade ao mesmo tempo. Reprovei muita disciplina por conta do exército. Foi uma experiência espetacular. Espetacular. Todavia, a partir do momento que eu comecei a reprovar a disciplina, eu fiz, peixe, eu tenho que sair. Porque senão eu não vou conseguir terminar a faculdade, não. E aí eu consegui sair. Quando eu consegui sair, continuei a faculdade, mas e agora? Com que dinheiro eu vou me sustentar, hein? Comecei a trabalhar num pet shop. Ganhava, se não eu não vou mentir, mas eu acho que por volta de R$ 100 por semana. Entrava lá 8 horas da manhã e o horário de sair era 5 horas, mas nunca E você fazia faculdade à era noite? 5 horas. E fazia faculdade à noite. Do trabalho, Do trabalho pra faculdade. Do trabalho pra faculdade. E aí aquela coisa. Pet shop, sem conto, que se passou pra 150. E daqui a pouco o dinheiro não dava. Que era muita coisa, era o lanche que você queria comer na faculdade, né? Porque você sai do trabalho cansado, tinha que jantar alguma coisa. Tava um cuscuzinho com salsicha lá na faculdade, era um preço absurdo. E tinha aí, namorada. tinha namorada ainda, que ainda tinha. Ei, eu vou pagar esse lanchinho porque tem que conquistar, né? Tava conquistando ali no início, vou pagar o lanchinho, tome pagar um lanchinho. Todas as Ela coisas sabe disso. na ponta do lápis, assim, meu Deus do céu. Será que só dá? tenho isso aqui Só agora. trouxe 20 hoje, é 10 de um, 10 de outro. Ela pediu um suco, hein? E aí, o bacana era que depois do pet shop, me abriu uma oportunidade. Quanto tempo você ficou no pet O shop? pet shop, acho que eu passei uns 2 anos. 2 anos nessa rotina. Uns 2 anos nessa rotina do pet shop. E aí, depois do pet shop, Qual foi o máximo de dinheiro que você ganhou no pet shop? 150 por semana. 150 por semana. 600 por mês. Tá, 600. Entendi. 150. Foi uma coisa assim que... não vou mentir, era uma pessoa espetacular, sabe? O dono do pet shop ainda é muito meu amigo. Foi uma pessoa que me abriu assim a oportunidade, disse, Matheus, fica aí, velho. E quando eu precisava fazer alguma prova de manhã, o cara não tinha objeção não, liberava, eu ia fazer a prova, assim. Quando eu conheci minha esposa, eu pegava ela no carrinho do cachorro, pô. Era andando com ela no carrinho do cachorro, fazendo tudo lá dentro, aquele cheiro de coisa. Porque você pegava o cachorro pra dar o banho, né? Pra depois tosar, tal, aquela coisa toda. Eu nunca aprendi a tosar. Sei de raspar todo, mas tosar direitinho, igual o meu amigo fazia, não sabia. E aí, pegava ela, trazia nessa dinâmica toda. E agora eu não lembro, basicamente, em que momento aconteceu isso. Mas eu sei que em uma fase da faculdade, eu fui ser cuidador de idoso. Eu consegui pegar um plantão, era 24 horas de plantão e 24 horas folgando. Aí faltava aula com força. Foi um momento difícil, mas eu ganhava mais dinheiro. Eu ganhava 2.000 naquela época. Já era um dinheiro De assim. que eu- 600 para 2.000. Rapaz, Diferença só grande. que era uma coisa psicológica muito grande, sabe? Um impacto psicológico muito grande. Principalmente por nunca ter vivido aquilo, sabe? E aí, nesse sentido, eu comecei a tentar focar mais, tentar ver o que era que eu conseguia fazer. Mas tem um momento que não deu certo, não. Porque levou muita coisa da faculdade, sabe? Tava atrapalhando muito. E aí, nesse momento, eu cheguei e fiz... Eu conversei com meu pai e tal. Não faltava comida em casa, não faltava roupa. Meu pai sempre dando os pulos dele, trabalhando tranquilo. Minha mãe professora. E aí, o que é que acontece? No fim,
eu peguei e fiz agora, já que ele disse que não falta nada, eu vou fazer outra faculdade de dia. Tô sem fazer nada, fui pra biologia. Fiz vestibular, passei no IFPB, aí comecei biologia. Enfermagem você fazia onde? Fazia enfermagem na IESP. Certo. Fiz enfermagem à noite e biologia de dia. A biologia era integral. Um curso de manhã e tarde. E aí, comecei biologia, terminei enfermagem para depois terminar biologia. E já engaixei na química, né? Pra concluir a dinâmica aí. O legal é que você meio que escolheu tudo da mesma área, né? Sim, as pessoas tentam não ver isso aí como algo integrado. Dizem, oxe, Matheus, tu fez graduação? Nada, que nada. A base da enfermagem é a biologia. A base da ciência da saúde, quando eu falo de medicina, fisioterapia, tudo é a biologia. É tanto que os professores das disciplinas básicas são biólogos. Então, assim, quando eu pego a disciplina de biologia celular, fisiologia, imunologia, são disciplinas da saúde. Quem dá é um professor biólogo, isso. Então, assim, a base é a biologia. Isso foi muito bom. Isso foi muito importante para mim. E até eu disse, né? Eu queria enfermagem, mas eu sabia que gostava de biologia. Vou fazer biologia também para ser professor, porque gostava de seminário, sabe? Gostava dessa coisa de conversar, de falar, era comigo mesmo.